Então, começar novo conteúdo aqui hoje sobre o capítulo 3, que é relacionado ao gerenciamento da memória feito pelo sistema operacional. O que é esse gerenciamento? A gente já falou lá de processos, né? O que é um processo? O processo é algo que está rodando no sistema operacional. Então, aqui no meu computador, por exemplo, eu estou com o PowerPoint sendo executado. Enquanto ele está sendo executado, ele está usando memória. E quem vai gerenciar essa memória e o uso dela é o sistema operacional. Então, a hora que eu estou aqui com PowerPoint, Google Chrome e mais os outros processos abertos aqui no computador, o sistema operacional está gerenciando, controlando quem está usando cada pedaço de memória. Então, a função do gerenciamento de memória, primeiro ele precisa saber quais partes da memória estão em uso e quais não estão. Então, vamos supor que eu tenho uma representação de memória desse jeito aqui. Tudo isso daqui é a memória. O sistema operacional precisa saber, por exemplo, que esse pedaço aqui, L, está livre. Precisa saber que esse pedaço aqui, por exemplo, está com C, que é o Google Chrome. Um outro pedaço aqui está sendo utilizado pelo P, que é o PowerPoint, e um outro pedaço sendo utilizado pelo processo X. Então, manter quais partes da memória estão sendo utilizadas e quais não estão. Então, essa é a primeira função. E, além disso, alocar memória aos processos quando eles precisam. Então, por exemplo, estou com esses 3 processos aqui, processo C, P e X. Vou lá e abro um novo processo Y. O sistema operacional tem que vir aqui no pedaço que está livre, que é tudo isso daqui. Se esse meu novo processo só vai usar um pedaço, eu quebro aqui, ó. Agora, essa parte aqui para baixo vai estar o processo Y, e aqui em cima fica o espaço livre. Então, alocar memória aos processos quando eles precisarem e liberar quando esses processos finalizarem. Então, se eu fecho o PowerPoint, esse P que estava marcado aqui, sendo utilizado pelo PowerPoint, agora tudo isso daqui é livre. Por quê? O PowerPoint estava usando, ele liberou o espaço dele, outro processo pode utilizar. Aqui representei só com 3 processos, mas na hora que você abre aí Ctrl Alt Del, você vai ter lá 20, 30 e bem mais processos falando isso daí. Impressora é o que? Não entendi a pergunta. O que tem a ver com a impressora? O sistema operacional gerencia o uso da memória pelos processos. O uso da impressora, o sistema operacional também vai gerenciar. Só que a impressora, ele precisa requisitar, conseguir a posse, depois ele usa. Aqui, todo o processo que é aberto no computador, ele tem um espaço na memória disponível para ele. Então, todo o processo que você abrir, você vai ter essa representação aqui. Se você abre lá, Ctrl Alt Del, gerenciador de tarefas, se tem lá 80 processos, você vai ter 80 divisões desse jeito aqui. Um pedacinho sendo utilizado para cada processo. Memória virtual para transferir de dados a serem impressos, certo? Então, as funções aqui do gerenciamento de memória. Gerenciar quais partes estão sendo utilizadas e quais não estão, saber qual está ocupado e qual está livre, alocar memória quando os processos precisar e liberar quando os processos finalizarem. Aí, uma primeira representação que a gente tinha de memória é o que era chamado de sem abstração, que era alguns dos computadores mais antigos, alguns sistemas operacionais mais antigos usavam esse jeito, que é essa sem abstração. O que o sistema operacional fazia? A gente tinha nessa representação aqui como sendo a memória,
E você dividia, uma parte era o sistema operacional, uma parte os programas do usuário. Essa divisão podia ser feita na ordem contrária, né? Aqui ele está marcando como sendo, aqui está marcando como sendo a posição inicial, e essa daqui a posição final da memória. Então ele poderia colocar ou o sistema operacional no início da memória, seria essa a representação, ou os programas do usuário no início da memória. E uma terceira possibilidade, deixar o sistema operacional, os programas do usuário e os drivers de dispositivos aí em ROM, em outro tipo de memória, uma memória somente leitura. Então isso daqui é antes de ter uma abstração de memória. Essa abstração é antes de o sistema operacional bolar um jeito de organizar essa memória para todos esses processos de forma eficiente, né? Então, é utilizado lá em computadores de grande porte, alguns computadores mais antigos, alguns portáteis e sistemas embarcados usam isso daí. Se você pegar o Android, por exemplo, ele não vai usar, ele vai usar técnicas mais parecidas com os computadores atuais que a gente tem. E os primeiros computadores pessoais, que são os mais antigos aí. Então, essa abstração de memória, ela utiliza o que é chamado de espaço de endereçamento. Esse espaço de endereçamento é para permitir que vários programas, várias aplicações estejam na memória junto, sem que um atrapalhe o outro e sem que, permitindo que o sistema operacional faça o uso de toda essa memória. Então, para fazer isso daí, você precisa proteger o espaço da memória de um processo e realocar esse espaço de memória. Então, é como se eu tenho essa representação aqui como sendo a representação da memória. Uso um W aqui para falar que é o Word, um E para falar que é o Excel e um P para falar que é o PowerPoint. O que é proteger os processos aí, o espaço de armazenamento de um processo? É falar que os dados que eu estou salvando aqui, pensando que isso é memória, né? Esses dados que eu estou salvando aqui referente ao Excel não pode entrar no espaço que está reservado para o Word. Então, por exemplo, vamos supor que eu estou rabiscando em vermelho aqui para falar que é uma informação do Excel. Esse rabisco, essa informação não pode ultrapassar esse quadradinho que eu desenhei para o Excel. Por quê? O sistema operacional tem que proteger o espaço de armazenamento de um processo. Então, coisas que eu estou fazendo aqui no Excel só pode ser armazenado no espaço de endereçamento do Excel. E realocar, aí seria uma outra função que o sistema operacional faz em relação ao espaço de endereçamento desses processos. Vamos supor que eu tenho estou usando o Excel aqui, estou rabiscando algumas informações aqui relacionadas ao Excel. Só que vamos supor que não cabe mais rabiscar aqui, eu já preenchi tudo, quer dizer que o espaço de endereçamento que eu tinha reservado para o Excel foi todo preenchido. O que o sistema operacional vai fazer? Ele vai falar, ó, aqui embaixo, vamos até aumentar o desenho aqui. Aqui embaixo eu tenho um tamanho um pouquinho maior, né? Esses dois L's, indicando que se você estava aumentando o Excel aqui, ele não cabe mais nesse espaço de endereçamento, eu posso tirar o Excel daqui e realocar ele, esse novo pedaço aqui, ó, para falar que agora o Excel que estava armazenado ali em cima vai ser armazenado aqui. Ou seja, o sistema operacional faz a realocação do espaço de endereçamento de um processo, né? Aí ele vai fazer isso daí para gerenciar o espaço de endereçamento desses processos, para não deixar que um processo fique limitado pelo espaço de endereçamento dele, né? Então, o espaço de endereçamento é essa representação que você tem daqui da sua memória, com todos os processos que você tem sendo utilizados. Cada processo, na hora que você cria um processo, o sistema operacional dá um espaço de endereçamento para ele, ou seja,
um pedaço da memória ele disponibiliza para os processos. Só que aí a hora que o processo abre, que o processo é criado, no caso, o sistema operacional precisa falar, ó, você tem, vamos desenhar aqui, como se fosse isso daqui, fosse a minha memória RAM, eu vou lá e abro o Word, W, e falar, o Word precisa de 10 posições na memória. O sistema operacional vai vir na memória RAM, vai pegar um lugar aqui de tamanho 10, por exemplo, e vai falar que isso daqui é Word. Se eu vou lá e abro um novo processo, o Excel, e ele precisa de 15, o sistema operacional vai vir na memória RAM, buscar um espaço de tamanho 15 para armazenar o Excel. Então, isso é o meu espaço de endereçamento que o sistema operacional usa para fazer essa gerência aí. Quando não existe espaço, aí vai entrar duas técnicas que a gente vai ver hoje, que é o swapping e a memória virtual. Já a gente vai chegar lá. Então, espaço de endereçamento. Fazendo uma analogia aí, quando você fala de espaço de endereçamento, é em relação ao número de celular, por exemplo. Espaço de endereçamento para telefones celulares são os 8 dígitos que a gente tinha. 4 lá na primeira parte e mais 4 aqui na segunda parte. Aqui até, o que a gente fez quando colocou um 9 a mais, né? E no Paraná a gente já colocou um 9 a mais nos números celulares. Eu aumentei o espaço de endereçamento. Porque no espaço de endereçamento dos telefones celulares antigos, eu não ia ter mais um número de celular disponível. Então, eu aumentei o espaço de endereçamento colocando um dígito a mais. Mesma coisa endereço IP, né? Endereço IP, a versão 4, lá devem ter visto alguma coisa já assim, já com o Moreno nas aulas de redes lá. Endereço IP versão 4 tem 32 bits. Então, por que se criou a versão 6 do endereço IP? Porque ia chegar uma hora que o espaço de endereçamento do endereço IP não ia ter mais IP disponível para quem quisesse se conectar. Então, mesma coisa, espaço de endereçamento de endereços da internet. 2 a 63 caracteres, utilizando letra, número e o hífen. Então, esse é o espaço de endereçamento de endereços da internet no .com. Se você vai para o .com.br ou algum outro domínio, você pode ter um espaço de endereçamento diferente. Então, aqui tem uma representação do espaço de endereçamento de 2 processos e um sistema operacional aí. Então, essa representação aqui é o que seria o espaço de endereçamento de um processo. Esse processo aqui, ele é representado, as linhas são representadas de 4 em 4, então por isso 0, 4, 8, 16, até o 16.000 aqui. Mesma coisa, esse outro processo, né? Então você tem um outro processo aqui do lado, que também vai de 0 até 16.000. E nessa parte mais à direita aqui, aí você tem o que seria um sistema operacional com esses 2 processos, né? Só que, por exemplo, vamos chamar aqui de processo 1 e processo 2. Então, esses 2 processos, vou falar aqui que eles têm tamanho 16.000, né? O processo, ele não sabe em qual posição que ele está na memória. Então, a memória é o que está marcado em amarelo. Então, o processo 1 aqui, por exemplo, quando eu estou rodando ele, estou executando ele sabe que ele tem tamanho 16.000 e um pouquinho ali, e ele está sendo utilizado pelo sistema operacional. Ele só não sabe onde que ele está armazenado. Por quê? Aqui ele vai de 0 até 16.000. Na memória, efetivamente, ele está na posição de 0 até o 16.000. Acaba que bate com a mesma posição, o mesmo tamanho dele com a mesma posição da memória para o processo 1. Só que se você pega aqui o processo 2, esse processo 2, mesma coisa. Ele tem tamanho de 16.000, ele vai ser armazenado na memória do sistema operacional.
Só que ele sabe que ele tem tamanho 16.000, só que ele não sabe onde ele está armazenado. Na memória efetiva, ele está aqui, ó, da posição 16.000 até a 32. Então, aqui está o processo 2, aqui está o processo 1. Qual que é a ideia dessa representação? Ao abrir um processo, fazer uma outra representação aqui, ó, usar números aqui. Vamos supor que eu abro um processo aqui, colocar do lado. Abri o processo do Word, o Word tem tamanho 20. Da posição 1, aqui, para ser isso daqui, 1 até a 20, eu vou armazenar Word. Vou lá e abro um outro processo exinho com tamanho 30. Da posição 20 até a 50, eu vou armazenar o E. Então, a ideia que ele está mostrando nessa imagem é que o processo 1 aqui, por exemplo, ele sabe o tamanho que ele tem na memória, 16.000. Ele não sabe onde ele está armazenado. No caso, ele está armazenado aqui, nessa representação, da 0 até 16.000. Mesma coisa aqui, ó, Word. O Word, ele sabe que ele tem tamanho 20. Onde ele está armazenado? O processo não sabe, porque quem gerencia isso daí é o sistema operacional. Então, vamos supor, a hora que o Word, eu estou rodando o Word aqui, o Word fala, eu preciso salvar alguma coisa na memória na posição 2. Então, o processo quer salvar alguma coisa numa posição na memória. Na posição 2, o Word vai falar isso daí para o sistema operacional. Então, é como se o Word falasse para o sistema operacional, ó, eu quero salvar algo na minha segunda posição. A segunda posição do Word é a posição 2 mesmo. Né? Para o Excel, você vai ter o mesmo comportamento, é só um outro processo. Só que o sistema operacional vai gerenciar isso daí, não vai salvar na posição 2 mesmo, né? Vai salvar na posição onde o Excel está armazenado. Então, o Excel, eu quero salvar algo na minha 10ª posição. Né? O Excel não sabe onde ele está na memória. Então, o Excel quer salvar na posição dele, na 10ª posição dele. O que ele vai fazer? Manda uma mensagem para o sistema operacional e fala, ó, salva na minha 10ª posição. Como o sistema operacional sabe que o Excel está armazenado na posição 20 até a 50, o sistema operacional vai ver, peraí, se ele está na 20 até a 50, se ele quer armazenar na 10ª posição dele, a 10ª posição dele é a 30. Então ele vai salvar na posição 30 aqui. Por quê? Porque quem controla qual processo está usando a memória e em qual posição é o sistema operacional. Então, o sistema operacional que sabe efetivamente onde está cada um desses processos aí. Não tem... Se o 2 aqui, ó, né, falar salva na minha 4ª posição, ele não sabe onde ele está na memória. Né? Se ele fala para o sistema operacional sabe essa representação aqui, ó, que seria a representação da memória, que nas 16.000 primeiras posições está o processo 1. Depois vem o processo 2. Se é na 4ª posição do processo 2 que você tem que salvar, você tem que achar isso daí a partir dessa localização aqui, certo? Então, isso é o espaço de endereçamento quando fala aí de um sistema operacional. Um dos jeitos de se gerenciar isso daí é o que é chamado de base e limite, registrador base e registrador limite. Aqui, o que eu vou ter? A mesma representação que está no desenho anterior. Então, eu tenho aqui um processo, vou apresentar aqui, processo 1, que tem tamanho aí, vou tentar fazer um 6 aqui no mouse, 16.000, 16.000 quebrado, mas vai para 16.000 ali, 16.380. E um outro processo 2, também
de 16 mil e uns quebrados. O que eu preciso para fazer, descobrir em qual posição que ele está? Cada um desses processos vai ter o que é chamado de registrador base e registrador limite. Então, quando o sistema operacional abre um processo, ele precisa descobrir qual que é o registrador base e qual que é o registrador limite para esses processos. O registrador base é o local da memória onde começa o programa. Então, aqui, para o processo 1, vou pegar essa representação aqui, ó. Para o processo 1, ele começa aonde? O processo 1, na nossa representação anterior aqui, ó, era o processo em cinza, né? Então, o processo em cinza começa aqui na posição 0. Então, o registrador base para ele vai ser 0. Registrador limite é o tamanho para desse programa, é o comprimento desse aqui, comprimento desse programa. Vai ser os próprios 16.380, 16.380 aqui. Então, quando aqui, vamos pensar nessas linhas aqui, né? Nessa representação em cinza aqui agora. Quando o processo em cinza fala, salva na minha segunda linha, o que o sistema operacional tem que fazer? Qual que é o registrador base para esse processo em cinza? 0. Ele falou, ó, salva na minha segunda linha, mas a minha segunda linha, eu preciso descobrir onde que ela está. O que ele vai fazer? Pega o base mais a posição onde ele quer salvar. Se ele quer salvar na segunda linha, a segunda linha seria essa daqui, né? Então, nessa representação, ele faz a soma aqui de 4 em 4, então ele faria o base, que é 0, mais o 4. Ele chegaria ali na segunda linha para esse processo em cinza. Para o processo 2 aqui, que seria o processo em branco, nessa representação aqui, o base é onde começa o processo. E ó, 16.384. O limite é o tamanho dele, 16.384 também. Então aqui você vai ter essa representação do registrador base e limite. Quando você for começar, quando você for criar um processo, você precisa definir onde ele vai ser armazenado e o tamanho dele. Você faz isso com esses dois registradores aí, com esses dois valores. Vou fazer uma outra representação disso daqui, só usando números inteiros agora. Vamos supor que eu já tenho aqui um processo, isso era para ser um 0 aqui, processo, indicar a posição 0, indicar aqui que na posição 20 termina esse processo P, depois eu tenho aqui um outro processo W, que vai até a 100, vou colocar assim, até 210, um outro processo X, que vai até a posição 300. Então, para cada um desses processos, processo P, por exemplo, eu tenho registrador base e registrador limite. Qual que vai ser o registrador base para o processo P? E que é o registrador base para um processo? Onde, na memória, o processo começa. Processo P, que é o que ele está marcando aqui, ele começa na posição 0. Limite, qual que é o tamanho dele? Ele tem tamanho 20, certo? Para o processo W, processo W vai ter também registrador base e registrador limite. Registrador base é onde ele começa. Ele começa na posição 20. Qual que é o limite dele? Ele vai até o 210. Então, o tamanho dele aqui, 190. Para o processo
x. Tem o base também. E tem o limite. Base para o x, ele começa na posição 210. O limite é o tamanho dele, vai até o 300. Então, tem tamanho 90. Para que isso daí? Agora aqui, se eu pego o processo X, por exemplo, não estou executando o processo X não sabe que ele está armazenado na memória da posição 210 até 300. O processo X não sabe disso daí. O que ele sabe? Ele sabe que o sistema operacional disponibilizou um espaço da memória para ele usar de tamanho 90. Onde está isso na memória, ele não sabe. Então, a hora que eu estou executando o X fala algo do tipo, salva na minha posição número 30. Então, ele falou, ó, X salva na posição 30. Como que o sistema operacional vai descobrir onde é isso daí? Então, vou marcar em amarelo aqui agora. Eu quero salvar na posição 30 do X. O sistema operacional vai ver qual que é a base do X, 210. Né? Se eu pego o base do X mais a posição que o processo quer salvar e somo essas duas, você vai ter o 240. O 240 vai estar aqui no meio e ele é a posição 30 do processo X. É onde está armazenado a posição 30 para o processo X. Então, para descobrir qual posição ele precisa salvar, ele faz isso daí. Além disso, ele precisa ver se não ultrapassou o limite. Então, o que é esse ver se não ultrapassou o limite? Então, essa representação aqui, X salva na 30, então vê o base, que é o 210, mais o 30, chegou no 240. Mas será que não ultrapassou o limite do processo? Para pensar nesse limite, vou usar uma outra representação aqui. Ó. Vamos supor aqui no cantinho que o X quer salvar na posição 150 dele. O que o sistema operacional vai fazer? Mesma coisa. Base do processo X, que é o 210, que está lá em amarelo, mais 150. Né? Então vai ficar o 210 mais o 150, que vai dar os 360 aqui. Só que a posição 360 vai ser algo por aqui, e aqui eu posso ter um outro processo. Né? Sei lá, um processo Y. Então, o que o sistema operacional faz? Quero salvar na posição, voltar, por exemplo, lá de novo do 30. Quero salvar na posição 30. Pega o base do X, 210, mais o 30, que é onde ele quer salvar. 240. 240 extrapolou o limite do processo. Para descobrir qual que é o limite do processo X, eu preciso pegar o base, que é onde ele começa, mais o limite, que é o tamanho dele. Ou seja, ele só pode, processo B, processo X, só pode salvar em local até, no máximo, 300, que é o 210, que é onde ele começa, mais o 90, que é onde ele está marcado aqui, ó. Passou da posição 300, não é local da memória dele, é o Y daí. Então, quero salvar na posição 30. 30 mais 210, 240, ainda é menor que o 300, beleza, ele salva. Quero salvar outro exemplo aqui, ó. Quero salvar na posição 150 do processo X. Base do X, que é 210, mais 150, que é onde ele quer salvar. 360. Ultrapassou o limite do X, que é 300? Sim. Então, 360 aqui, ó, seria um espaço da memória
do processo Y que o sistema operacional não pode salvar, porque quem estava mandando salvar era o X, né? Então, o X, processo X aqui, não pode salvar informação no local da memória do Y, né? Para isso que é utilizado o registrador base e registrador limite, para garantir que um processo não vai invadir o espaço de endereçamento de outro processo, certo? Então, qual que é o problema disso daí? Uma desvantagem desse método. Toda vez que eu vou salvar alguma coisa, eu tenho que fazer uma adição e uma comparação. Essa adição, no caso, é 210 mais a posição onde eu quero salvar, que é 30, é menor do que 210 mais 90, que é 300. Então, 240, eu já fiz uma soma, 210 mais 30, é menor do que o 300, toda vez você tem que ficar fazendo isso daí, para ver se você não vai salvar aqui em uma posição que não é do processo. Então, é o problema aí do registrador base e registrador limite. Deixa eu ouvir um barulhinho. Não, tem que ouvir barulho de pergunta aqui, não. Então, registrador base e limite, toda vez que eu vou fazer um acesso a uma posição da memória, você precisa fazer isso aí. Aqui, de novo, ó, nesse mesmo exemplo, o processo em branco quer salvar na terceira linha dele. Ele sabe que ele começa no registrador base. Para salvar na terceira linha, como aqui vai de 4 em 4, seria pegar o 384 e somar com 12 posições. Então, 384, 396. Ele vai salvar numa linha em branco ali dele, certo? Então, problema, você tem que ficar fazendo essa soma e essa comparação. Aí, além disso, o que é relacionado ao tamanho da memória aí? Quanto mais memória você tem, mais você vai usar. Isso é chamado de uma lei de Parkinson aí, que à medida que você aumenta a quantidade de processos que está rodando, esses processos tendem a usar toda a sua memória disponível, né? Se você pega lá um computador mais recente, que você não instalou nada, você vai ter lá de 40 a 60 processos. Cada processo lá tem um tamanho, em média, de 5 a 10 megas, às vezes mais, às vezes menos. Programas de usuário aí, você vai ter um tamanho maior disso daí, né? E você vai encher essa memória rapidamente. A quantidade de espaço na memória que você usa acaba ficando muito grande. Então aí que entra essas duas técnicas para usar de forma melhor a memória que a gente tem disponível no sistema operacional. Que a primeira é fazer o swapping e a segunda, memória virtual. O swapping é trazer em sua totalidade para a memória todo o processo e depois devolver para o disco enquanto eu estou usando. Então, vamos representar aqui de novo aqui uma representação da memória RAM e uma outra representação aqui que seria o HD, né, o disco. Então, eu vou colocar aqui alguns processos na memória RAM, 3 processos, um W, um Ezinho e um X, e indicando como se fosse que a memória RAM está cheia. E vou colocar aqui no HD um outro processo Y, era para ser um Y isso, processo Y, e um outro processo P. O resto aqui do disco, como se estivesse livre. Então, ó, swapping consiste em trazer na totalidade cada processo para a memória, executar durante o período e devolver. Então, vamos supor, o sistema operacional está rodando o processo X. Beleza? Ele tá, todo o processo X está aqui na memória RAM. Acontece o escalonamento, não vou mais executar o processo X, agora eu vou executar o processo E. Onde está o E na minha memória? Ainda está aqui, está na memória RAM, executo ele durante um período de tempo. Quando aconteceu o escalonamento, pauso a execução dele, apago ele,
vou executar processo W. W também, ó, tá aqui, estou executando, ele está na memória, e aí vai. Faço o escalonamento, não vou mais executar o W, agora eu vou executar o Y. O Y não está na minha memória RAM. Né? Então, nessa representação que a gente fez aqui, o Y não está na memória RAM, está lá aqui do lado direito no HD. Pela técnica do swapping, o que eu preciso fazer? Pegar todo o espaço do Y que está armazenado no HD e armazenar ele na memória RAM. Só que como a minha memória RAM aqui está cheia, primeiro eu precisaria fazer o quê? Pego o X que está aqui, jogo ele nesse espaço livre que está aqui, liberei o espaço do X aqui. Isso não vai dar para usar a borracha aqui, deixa eu ver. Liberei o espaço do X aqui. Agora o X não está mais aqui, está aqui do lado direito. Pego o Y que está do lado direito aqui. O que o swapping fala? Consiste em trazer em sua totalidade o processo para a memória. Eu estava escalonando e agora eu preciso executar o Y. Tiro o Y daqui, armazeno o Y na minha memória RAM desse lado, executo o Y durante um período de tempo. Não vou mais executar o Y, apago ele dessa sequência, agora eu vou executar o processo P. O processo P não está na minha memória RAM, que é o lado esquerdo. Preciso apagar alguém aqui do lado esquerdo, agora eu vou apagar aqui o E. Então, apago o processo E, só que antes de apagar, lógico, eu tinha que ter colocado ele aqui, né? Trazer ele para o HD. Agora eu poderia apagar. Pego o P que está desse lado, copio todo o espaço de armazenamento do P, jogo aqui do lado direito, que é a memória RAM, para daí poder apagar esse cara aqui. Então esse é o swap, trazer em sua totalidade tudo do processo, tudo que estava aqui no HD, pego ele inteiro e jogo para a memória RAM. Aí ele fala aqui, ó, processos ociosos, processos que estão sem fazer nada, não ocupam lugar na memória. São acordados quando necessários e voltam a dormir. Ou seja, o X que está aqui, ó, nesse lado direito, seria o HD. Enquanto ele está no HD, é como se ele estivesse dormindo, ele não está sendo utilizado. Quando eu escalonar, colocar o X em execução, eu vou acordar ele e trazer ele do HD para a memória. Esse é o swap, né? Essa é a técnica do swap. Para lembrar das duas técnicas aí, lembra que o swapping é isso daqui, ó, essa palavrinha aqui. Você traz o processo inteiro, em sua totalidade, do HD para a memória. Na memória virtual, eu vou trazer também o processo do HD para a memória RAM. Eu vou usar o HD como memória RAM também, só que não é aquela palavrinha totalidade. Agora eu tenho essa palavra para representar isso daí. Eu trago o processo parcialmente do HD para a memória RAM. Deixa eu ver aqui. Vou fazer uma outra representação aqui do que a gente tinha ali do que eu fiz no outro slide. Então, HD e memória aqui. Um Hzinho para falar que é o HD, e aqui um R para falar que é a memória RAM. Então, eu vou representar aqui, ó, um W e um Ezinho. E aqui no HD, colocar um P e um C. Como se eu tivesse aqui, na memória RAM, que é o lado direito aqui, um processo W e um processo E na memória RAM. Do lado direito, processo P, processo C, certo? O que a memória virtual fala? Permite que os programas possam ser executados mesmo que estejam parcialmente carregados na memória principal. Então, vamos aumentar aqui, vou apresentar assim. Vamos supor que eu só tenho esse pedacinho aqui disponível na memória RAM, né? Esse pedaço aqui embaixo
é o pedaço que está livre da memória RAM. E eu quero colocar em execução o processo P. Só que o tamanho do P aqui, ó, por essa representação, não cabe nesse pedacinho. O que a memória virtual faz? Carrega parcialmente o processo na memória. Vamos supor, o processo P, o importante mesmo dele, vamos supor que é esse pedacinho aqui, ó. Né? O trecho mais importante do processo P, vamos supor que é um pedacinho desse jeito. O que ele vai fazer? Pega só esse pedacinho e joga para cá, ó. Como se fosse essa bolinha aqui. Certo? Então eu fiz o quê? Peguei o processo que precisa ser executado, que é o P, dividi ele em partes, quebrei ele parcialmente, e peguei, no momento que eu quero executar o P, só o que ele precisa, que é esse pedacinho. Carreguei lá para a memória RAM esse pedacinho. Se, à medida que eu estou executando o P, eu preciso, vou tentar fazer um desenho aqui diferente, eu preciso agora desse triângulo aqui, ó, que é um outro pedaço dentro do processo P. Certo? Dividi o processo P aqui em várias partes, um pedaço é esse triângulo, outro pedaço é esse círculo aqui. À medida que eu estou executando o processo P, não preciso mais dessa bolinha, posso jogar ela fora, só que agora eu preciso do triângulo. Carrego ele aqui. Certo? Então eu não preciso pegar todo esse espaço aqui, ó, todo esse tamanho do processo P aqui e jogar ele inteiro na memória. Eu carrego ele parcialmente. Tem um outro exemplo que eu costumo falar quando é de memória virtual, que é relacionado a um jogo, por exemplo. Vamos supor, o CS. Né? Acredito que todo mundo já jogou CS. E se eu joguei 5 vezes foi muito, mas conheço pelo menos. Então pensa lá, que você está num jogo, e no CS, por exemplo, você tem os mapas, né? Só que um mapa é algo muito grande, então é como se fosse aqui todo esse tamanho que está em amarelo, né? O seu personagem, se ele está no canto, em uma posição no mapa, você não precisa carregar na memória RAM o mapa inteiro, né? Porque o seu personagem só está em um pedaço do mapa. Não precisa carregar na memória RAM todo o mapa. Então joga para memória RAM, pensando na bolinha lá, só o pedaço do mapa da onde você está no momento. Né? Então se jogou a bolinha para cá. Se o seu personagem vai se movendo em relação a outro lugar, você vai jogar fora o pedaço do mapa da memória RAM da onde você estava e vai jogar fora, no caso, é jogar para o HD e carregar para a memória RAM um novo pedaço do mapa da onde você está. Pensa aí na casa de vocês, aí, todo mundo em casa agora. Pensa que o mapa da sua casa é um mapa de CS, só que vamos supor que a sua casa é 50 vezes maior do que ela é. Ou seja, carregar o mapa da sua casa inteiro na memória RAM não tem como. O que a memória virtual faz? Carrega parcialmente. Então, por exemplo, eu que tô na minha casa, eu estou no escritório, eu só preciso carregar na memória RAM o mapa do meu escritório. Então, você está no seu quarto, você só precisa carregar na memória RAM o mapa do seu quarto. O outro que está na sala só precisa carregar o mapa da sala. Vamos supor que, em vez de estar com a aula aqui no notebook, eu estivesse no celular. E eu pego o celular e vou saindo do escritório, vou em direção à garagem. À medida que eu saio do escritório e vou em relação à garagem, eu tenho que jogar fora o pedaço do mapa do escritório e carregar o mapa da garagem. Por quê? Eu não consigo deixar os dois na memória RAM, porque a memória RAM é pequena e o mapa é muito grande. Né? Então essa é a ideia da memória virtual. Aí, por isso que coloco a palavra aqui, ó, parcialmente. Né? Memória virtual carrega o programa parcialmente na memória sem precisar carregar ele inteiro. Não preciso carregar o mapa inteiro para a memória, porque o mapa é muito grande e eu tenho pouca memória, vamos dizer assim. Né? Por mais que você tenha uma memória lá, 16 GB de memória RAM,
às vezes você tem um processo que usa muita memória RAM, né? Então você carrega parcialmente esse processo na memória. Essa é a técnica da memória virtual, certo? E a técnica do swapping aí carrega totalmente, né? Por isso que eu risquei as duas palavrinhas ali, ó, totalidade e parcialmente. Memória virtual carrega parcialmente o processo, swapping em sua totalidade. Aqui, ó, uma outra representação da swapping que tem no livro, que é a execução do sistema operacional e vários processos, né? Então, nessa primeira representação aqui, você tem um trecho, esse desenho aqui, ó, toda essa representação aqui seria como se fosse a memória RAM. Um trecho sempre é utilizado pelo sistema operacional para controlar tudo isso daí, né? Então, todo esse pedaço aqui, ó, sistema operacional o sistema operacional está usando a memória RAM para fazer o controle dos processos que estão utilizados, para fazer o controle do escalonamento, e aí por diante. Então, abrir um processo A, reserva um espaço na memória para ele. Abrir o processo B, reserva um espaço na memória para ele. Abrir o processo C, mesma coisa. Ah, eu finalizei o processo A. Então, esse espaço aqui, que antes estava sendo utilizado pelo A, agora está livre. Abrir um processo D. Ó, eu consegui encaixar ele aqui, ó. Agora, deixa ele aqui. Finalizo o processo B. Sumiu ele dessa representação. Abro de novo um processo A. Encaixo ele aqui. E aí por diante. Isso daí, à medida que você está abrindo e fechando, carregando esses processos, vai acontecer essas trocas do HD para a memória, certo? Então essa é a técnica do swapping. E aí o swapping, ele vai dividir aqui os dados de um processo em pedaços, né? Como se tudo isso daqui é o meu processo A. Algumas partes ali realmente estão em uso, outras partes estão disponíveis para expansão, ou seja, o A efetivamente estaria usando só esse pedaço. Mas caso ele queira aumentar e usar mais espaço, ele tem disponível, né? Então sempre tem um espaço em expansão para a hora que esse processo precisar aumentar a quantidade de coisa que ele quer armazenar, ele conseguir. E aí, para gerenciar, tinha ali no começo que o sistema operacional precisa gerenciar quais partes da memória estão utilizadas e quais não estão. Aí tem duas técnicas que são representadas aqui. O mapa de bits e a lista encadeada, né? O que é o mapa de bits? Mapa de bits. Mapa de bits é essa representação aqui, ó. Então, deixa eu tirar para não rabiscar em cima. Então, mapa de bits, você tem essa representação aqui. É como se esse trecho aqui, ó, essa linha que está aqui, agora é a minha memória, em vez dela estar em pé, igual estava nos outros exemplos, ela está deitada. Então, aqui, ó, na posição 1, tentar rabiscar aqui, 2, 3, 4, 5, era para ser um 5 ali, vou apagar aqui. 5, e aí vai. Ah, na verdade, ó, agora que eu lembrei que esse daqui começa na posição 0, por causa do 8 ali. Ó. Se continuasse escrevendo ali, não ia dar as contas para bater o 8 ali. Ó. Então, o 8 é ali, esse daqui é o 7, 6, que é o 5, 4, 3, 2, 1 e 0. Certo? Então, começa aqui na posição 0, 1. Então, aqui é como se na posição 0, 1, 2, 3 e 4, que é esse pedacinho aqui, está armazenado o processo A. Na posição 5, 6 e 7, que é esse pedacinho aqui, está livre. Da posição 8 até essa posição aqui, está o processo B. Depois tem o processo C, mais um pedacinho livre. Processo D até aqui, processo E até aqui, mais um pedacinho livre, e aí por diante. O que é fazer o gerenciamento de qual posição está sendo utilizada usando o mapa de bits? Aqui, ó,
é o mapa de bits. Então, essa primeira linha aqui representa os 8 primeiros bits. Então, aqui, quando ele coloca 1, está falando que a posição está sendo utilizada. Então, qual que é a posição do A? As 5 primeiras linhas aqui, ó, que é a 0, 1, 2, 3 e 4, estão sendo utilizadas pelo A. Então, aqui, 1, 1, 1, 1, 1. 5 uns. As próximas 3 aqui, ó, são essas 3 aqui em cima, estão livres. Então, para falar que está livre, ele indica 0. As próximas 8 posições é esse pedaço aqui, ó, do 8 até o 16. Todas estão ocupadas. Indica com 1 todas essas posições. O 16 e o 17, as duas estão utilizadas. Está aqui. Pois tenho mais 2 posições livres, 2 zeros. Aí, mais 4 uns, que é o começo do D, mais um pedaço que é o D e o E, e mais 3 posições livres. Então, isso daqui é um mapa de bits. Ou seja, para cada posição, você vai ter um 0 ou um 1, indicando se a posição está livre ou ocupada. E a segunda técnica, aí é essa segunda representação aqui, ó, que é o lista encadeada. Aí ele começa representando esses 4 quadradinhos aqui, ó. Quando ele começa aqui, ó, P05, P indica que é um espaço de um processo. O primeiro número indica onde ele começa. Então ele começa na posição 0, que é aqui desse lado aqui. Deixa eu apagar esse monte de coisa aqui, vamos ver. Vamos apagar esses abiscos aqui. Para falar da lista encadeada, P05 indica que eu tenho um processo que começa na posição 0 e tem tamanho 5, que é o A. Depois do P05 eu tenho L53. L indica livre. Então, um espaço livre que começa na posição 5, que é essa, e tem tamanho 3. São 3 quadradinhos aqui. Depois do L53 eu tenho P86. Então, o P, que é um novo processo, começa na 8, tem tamanho 6. Depois, C, novo P14, 4. Começa na 14, tem tamanho 4. Depois, mais um L aqui, ó. Um espaço livre, começa na 18, tem tamanho 2. Seria esse pedacinho aqui. E aí por diante. São 2 técnicas que podem ser utilizadas para gerenciar qual parte da memória está sendo utilizada e qual não está. E só, finaliza já por hoje. Então essas... Ixi, deixa eu ver. Não ouvi que tinha pergunta aqui. Quando não existe espaço, não... O swap é, vamos supor, estou com o Chrome aqui aberto, né? Vamos supor que eu estou com o PowerPoint aqui, está lá no HD. Se o sistema operacional escalonar o PowerPoint para ser executado, pego o PowerPoint que está armazenado no HD, trago ele na totalidade para a memória RAM, certo? Terminou de executar, joga para o HD isso daí. Técnicas essa daqui de representação ali, né, de gerenciamento do mapa de bits, ou mapa de bits ou lista. Isso daqui depende do sistema operacional, mas às vezes ele faz um conjunto de técnicas que pode ter um pouquinho de um pouquinho de outro. Isso que eu não ouvi as perguntas na hora que apitou aqui. Funciona as abas do navegador, jogar a aba para o HD e para a memória RAM, é isso? A memória virtual? Não, nas abas dos processos aí do Chrome, por exemplo, isso daí pode ser aberto até com mais de um processo, né? Quando você dá Ctrl Alt Del, você vai ter vários processos rodando como sendo um Chrome. Então ele pode jogar esse processo e carregar na memória só quando ele precisar, né? Porque
O Chrome, ele não é um processo só. Se você dá o Ctrl+Alt+Del aqui, você vai ver um monte de processos do Chrome, certo? Então, ele pode fazer isso para os processos também. Mas não tem conhecimento para só um exemplo prático. Aqui já está falando do exercício, acredito, né? Exercício aqui, ó, swapping memória virtual. Exemplifique uma situação do uso diário do seu computador que necessite de swapping, né? De novo, o que é o swapping? A memória está cheia, eu preciso jogar alguma coisa do HD para a memória RAM, né? E uma outra situação que necessita de memória virtual. Quebra o programa em partes, né? Pensa lá, se você abrir um jogo, você não vai carregar o jogo inteiro, porque o jogo inteiro é muito grande. Então, você vai precisar da memória virtual. Se você abre duas aplicações pesadas, né, bem provável de você precisar fazer um swap, jogar uma aplicação inteira para o HD, porque você não vai conseguir manter essas duas aplicações na sua memória RAM. Respondido aí as perguntas, né? Então é pegar alguns exemplos aí, ó, de o que você precisaria de swap. O que você pode ver lá na hora que você dá o Ctrl+Alt+Del, tem lá uma coluna lá que indica a quantidade de memória que cada processo está utilizando. Se você vê aquela quantidade de memória, às vezes aquilo lá, toda a soma dos processos ultrapassa o tamanho da sua memória. Então você consegue ver, ó, se eu tenho, vamos supor, eu tenho 10 processos, cada processo está usando 1 GB de memória, né? Então você está usando 10 GB nos processos. Só que, eu só tenho 6 GB de memória RAM. Então, alguns processos vão ter que estar no HD, swap. Memória virtual. Eu tenho um processo com 10 GB de memória RAM, né? Mas eu só tenho 4 de memória RAM disponível. Eu quebrei a memória desse processo em partes usando a técnica de memória virtual, certo? Aí, relacionar isso daí com esses conceitos, né? Pensar nesse exemplo do swapping e do memória virtual, certo? Esses dois conceitos iniciais aí de memória, gerenciamento de memória. Finalizar